Olá, eu sou Elza Calazans e você está no CB em Foco, canal de comunicação e entrevista da Universidade Castelo Branco, a sua universidade na Zona Oeste. Bem, nossa conversa de hoje é sobre a campanha Outubro Rosa, seu papel e a sua importância para a saúde da mulher. O mês de outubro iniciou e com ele, obviamente, o Outubro Rosa, que visa chamar atenção para a realidade atual do câncer de mama e a importância do diagnóstico precoce. As campanhas de saúde relacionadas às cores têm cada vez mais relevância em diferentes países. O movimento Outubro Rosa teve início em 1990 lá na cidade de Nova York, onde uma organização teve a iniciativa de distribuir laço rosa aos primeiros participantes de uma corrida chamada Corrida da Cura. O laço virou símbolo dessa campanha que acontece anualmente em todo o mundo. A gente sabe que o câncer é um problema de saúde mundial, saúde pública no mundo inteiro. E na última década, houve um aumento de cerca de 20% da incidência e por isso espera-se que até 2030 ocorram mais de 25 milhões de novos casos. Estimativas do número de casos de câncer são uma ferramenta poderosa para fundamentar políticas públicas, assim como a alocação racional de recursos para combater essa doença. E a vigilância do câncer é um elemento crucial para o planejamento, monitoramento e avaliação das ações de controle do câncer. Então, baseado na importância dessa campanha, eu vou conversar hoje com uma pessoa que está mais do que preparada para falar sobre esse assunto, para dar dicas, para trocar ideia com a gente sobre o Outubro Rosa, que é a enfermeira e professora Daniele Bessler. Ela é professora do curso de enfermagem da Universidade de Castelo Branco, é especialista em enfermagem do trabalho e enfermagem obstétrica e mestra em saúde da mulher. Professora Daniele, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria de que você abrisse o nosso papo, falasse um pouquinho como é que foi seu ingresso na Universidade de Castelo Branco. Olá, um prazer enorme falar para a Universidade de Castelo Branco, essa universidade que me acolheu tanto, que eu a reconheço de muitos e longos anos, né, pela sua competência na formação. Então, assim, esse convite, ele vem dessa prática aí que a gente tem das atividades de saúde, é um mês de preparo para nós profissionais de saúde, sobretudo da enfermagem, para essa grande campanha aí, que é uma campanha predominantemente feminina, né, feita por homens também, nós temos muitos homens no curso de enfermagem, mas sobretudo é uma campanha que fala com mulheres, né? Quando a gente fala de câncer de mama, a gente fala com mulheres. Então esse convite, ele veio da coordenação do curso de enfermagem junto ao Castelo de Ideias, e eu estou muito feliz de poder falar um pouco dessa experiência aí com vocês. Nós aqui estamos felizes com a sua participação, de trazer a sua experiência, e com certeza você vai ter muita dica boa, vai ter muita orientação bacana para acrescentar para quem está nos ouvindo. Daniele, todos os anos nessa época, nós temos essa campanha, né? Você poderia falar para a gente um pouco sobre o que ela representa, sobre esse movimento que é totalmente voltado para a saúde das mulheres, qual a importância desse movimento Outubro Rosa? Sobretudo, é fundamental a gente falar que é um mês que fala de prevenção, né? Quando você abre o nosso programa, eu sou suspeita para falar, porque quando a gente fala de prevenção, a gente fala não isentando nenhuma profissional de outra área, né? Eu sou enfermeira de formação, mas a enfermagem ela é muito ligada a essa ação preventiva na atenção básica de saúde, né? Então, quando a gente fala desse mês, a gente fala sobretudo no mês de prevenção. Quando você fala dos dados estatísticos, né, se aumenta em 20%, é importante que a gente faça a ressalva e a gente faça um link de por que aumentou, porque aumentou a capacidade dessa mulher de identificar o seu câncer, né, de identificar através do autoexame, através das ações orientativas. Então, sobretudo, é um mês onde a gente investe duramente na prevenção, né? O câncer de mama é um câncer que é devastador, ele é um câncer que pega mulheres cada vez mais novas, os estudos científicos comprovam isso. Então, a importância, na verdade, desse autoexame,
e desse conhecimento, não somente do autoexame, mas dos exames de rotina, que nesse mês de outubro, eles são mais ofertados a essas mulheres, que é a mamografia, né, que é um exame de rastreio básico. Nesse mês, a gente fala sobretudo disso, né? Por isso a importância dessa campanha, né, para as mulheres no mês de outubro, tendo em vista o número de mulheres hoje acometidas pelo câncer de mama. É muito grande. Você tocou num ponto que me chamou a atenção, porque foi uma das questões que eu discuti com o meu ginecologista nas últimas consultas que eu fiz com ele. Essa doença realmente, assim, a gente que tem informação, que acompanha o dia a dia, que se preocupa com a realidade, né, é assustador, realmente. Todos os estudos apontam, não só para o aumento dos casos da doença, mas, né, as perspectivas. E aí ele me disse exatamente o que você está me falando. E eu falei assim, doutor, essa doença está aumentando. Cada lugar que você chega, que você olha para o lado, no teu trabalho, na tua família, no prédio onde você mora, no teu ambiente, enfim, tem alguém com essa doença. No caso específico, não falei só do de mama. E ele falou exatamente isso. Eu não sei se está aumentando, ou se como as pessoas estão se tratando mais, estão tendo mais informação, estão descobrindo. Antes as pessoas morriam e não sabiam de que morriam, por exemplo. Você acha que isso procede, Daniele? Assim, tu acha que essa campanha, esse movimento contribui para isso? Como é que você, enquanto profissional de enfermagem, da saúde, que está no dia a dia lidando diretamente na área, o que você diz para a gente a respeito disso? Olha, eu penso que sim, viu? Eu acho que a informação, ela tem uma valia muito grande, como esse programa, por exemplo. Né? Quando a gente faz a informação chegar, seja via televisão, novelas trataram o assunto do câncer de mama, do câncer de medula, do câncer ginecológico, mas prioritariamente vamos voltar para o câncer de mama. A gente tem uma vasta coleção aí de programas e de telenovelas e de podcasts e de programas que tratam especificamente do tema. Isso abre o ouvido, abre uma escuta qualificada da população que, pelo senso comum, né? O que seria o senso comum para quem nos ouve, né? O senso comum é aquela informação que chega para mim crua. Então, às vezes, uma informação um pouco mais qualificada, e eu tenho uma experiência familiar, eu perdi a minha mãe de um câncer ginecológico, né? E querendo ou não, as nossas experiências pessoais, elas nos remetem a visualizar e olhar com uma escuta um pouco mais qualificada aquela questão. Recentemente, e eu acho que as nossas experiências, elas têm muito valor quando a gente fala com as pessoas, um colega meu do trabalho disse que assistindo uma novela antiga com a mulher, ela é odontóloga, ela é dentista, e ele é um profissional da tecnologia de informação. Eles assistindo um filme na televisão, aponta para o autoexame. Eu vou falar do autoexame porque foi o tema que aquele programa em si mostrou. Ela se levantou do sofá, foi ao banheiro, levantou o braço, foi fazer o autoexame. O que ela encontra? Um pequeno caroço. Ela chama o marido e diz, olha, o que tem aqui? Você pode ver para mim? Ele fala, realmente tem um caroço. Final da história, carcinoma invasivo de mama. Ou seja, o que aquela mídia, seja ela do formato que for, o que aquela mídia foi efetiva para aquela mulher de formação superior, de pós-graduação, de mestrado. Isso não faz diferença nenhuma quando a gente fala de informação. E a gente sabe que quando a gente fala da nossa saúde, a gente, por ser profissional de saúde, às vezes deixa mais a desejar, inclusive. Então, essa experiência dessa pessoa muito recente pegou um câncer no início bem primário, através do quê? De um veículo de mídia. Então, será que alguém que está nos ouvindo aqui não pode identificar, de repente, e aí buscar uma mamografia, no autoexame às vezes não encontrar, e aí buscar e encontrar alguma coisa? Então, assim, eu penso que sim. Eu acho que quando a gente fala da estatística, da descoberta do câncer, eu acho que ela vem decorrente da procura. Então, quando a gente tem mais informação, a gente procura mais, a gente se informa a respeito. Então, eu acho que tem muito a ver, sim, sem dúvida alguma. Muito bom, Daniele, muito boa orientação. Eu espero realmente que acho que é isso aí, de pouco em pouco a gente soma uma corrente do bem. E o nosso objetivo é justamente esse, que a gente possa levar, né, a reflexão das pessoas, das mulheres, dos homens, que não são só mulheres, né? Meninos, meninos têm mãe, têm esposas, têm namorada, têm irmãs, têm família. Eu acho que quando a gente começar
começar a pensar na coletividade, as coisas realmente acontecem. Agora, baseado, né, partindo dessa premissa, você acha, Daniele, que ainda existe tabu em relação ao câncer de mama? Porque, por exemplo, você é da área de obstetrícia. A gente sabe que algumas doenças ginecológicas, por exemplo, ainda vêm muitas vezes cercada por um certo preconceito, né? Até muito em consequência da falta de informação. Em relação ao câncer, assim, você acha que ainda existe tabu ou as pessoas estão mais conscientes para falar quando tem o problema? Eu acho que existe sim, viu? Eu acho que existe a gente que trabalha aí na saúde, né? Vendo essas mulheres todos os dias, existe tabu com o corpo, ainda existe a dificuldade do toque do corpo, né? Quantas mulheres não conhecem o seu próprio corpo, né? Vem de famílias extremamente machistas e a gente vê isso, né? Onde a mulher não se coloca, onde a mulher não conhece o seu corpo. Diminuiu bastante, mas se a gente disser que isso não existe, é mentira. Sabe, a gente identifica muito na saúde essas mulheres chegando para a gente, às vezes, no estágio avançado, que uma procura, na verdade, desse serviço preventivamente teria, não vou dizer que resolvido, porque o câncer é uma caixinha de surpresa, né? Há pessoas que se curam totalmente, há pessoas que se curam parcialmente, há pessoas que entram em remissão. O que é remissão, né? A doença após 5 anos, ela fica estagnada. Então, que é uma outra coisa. Por que toda vez que eu falo uma palavra, abre aspas, difícil, eu explico, porque isso acontece muito na saúde. A gente fala com a mulher e a gente não explica o que é nódulo. Ela não sabe o que é nódulo. Nódulo na mama. Então, nós profissionais de enfermagem, de saúde, e eu falo muito isso na formação dentro da Universidade Castelo Branco, é preciso que a gente se equipare na competência, que a gente esteja capacitado. Mas quando a gente atende o nosso público, que a gente se identifique com ele e fale a linguagem dele. Porque se eu falo, você está com um caroço na mama, você percebe que é diferente do que você está com um nódulo na mama? Com certeza. Você está tocando num ponto que eu, como jornalista, debato muito isso, inclusive com meus alunos em sala de aula, e que eu acho muito importante, assim como no direito, você falar a língua humanizada, a língua das pessoas, porque, né, você não entende às vezes, se você chega para o médico e fala mialgia, nem todo mundo vai saber o que é mialgia, inapetência, você não sabe o que é inapetência, né? Muita gente não sabe nem o que é, se você falar diarreia, todo mundo sabe, mas isso está certíssimo. É legal você trazer esse teu cotidiano para a gente. Depois de você concluir e falar mais um pouco sobre essa realidade, eu queria que você desse dica para as pessoas que ainda, digamos, sofram ou sintam na pele esse tabu. O que você orienta, Dani? Informação. A mídia está aí. Eu volto a dizer, por que esse programa me acolheu tanto, meu chamado no coração, porque eu acredito muito no poder disso aqui, né? Desse bate-papo leve, descontraído. Eu acho que é isso. Quando a gente dentro de casa começa a falar sobre as coisas, sobre o câncer de mama, por que a gente tem que esperar o mês de outubro para fazer isso? Será que eu vou esperar? E aí é uma dica, até outubro do ano que vem, se eu não pegar esse ano, para fazer o meu autoexame? Será que eu no banho eu não consigo levantar ali, eu tô sozinha no meu banheiro? Porque existe esse tabu ainda do corpo, né? Da pessoa que entra no banheiro, que não entra. Então vamos lá, vamos levantar o braço, vamos apalpar a mama, né? Com a ponta dos dedos. Isso hoje é muito fácil de se fazer e você vai identificou algum carocinho, alguma coisa ali fora. Opa! Então, assim, a primeira dica que eu trago é não espere o mês de outubro para prevenir o câncer de mama. Então, assim, hoje, a gente iniciando aí o mês, a gente pensa que, caramba, eu tô num mês aí onde eu tenho a minha chance de descobrir um câncer de mama. Mas é importante que a gente quebre esse tabu com a informação, que a gente quebre esse tabu conversando dentro de casa, que as meninas cada vez mais cedo procurem o serviço de mastologia ou de ginecologia, né? Mastologia seria quem trata da mama, mas se não tem acesso, que vá, na verdade, num serviço de ginecologia, onde é muito comum, né, e de cotidiano, que se apalpe essa mama, que procure isso cada vez mais cedo, porque o câncer, ele atinge hoje em dia cada vez mulheres mais cedo, homens mais cedo, no caso do câncer de mama, mulheres, né? Mas a gente tem uma intervenção aí, tanto ambiental como alimentar,
enfim, uma série de fatores que hoje influenciam aí sabidamente através dos estudos científicos. A gente sabe que isso tudo afeta hoje o câncer, alimenta essa palavra tão temida por todos nós. Fulano tem câncer, Joana, Maria, Paula, Daniele tem câncer, né? Então é trazer isso, humanizar, é como você mesmo disse, trazer isso para uma discussão numa mesa de bar, trazer isso para um restaurante, trazer isso para um chá da tarde, trazer rodas de conversa, proporcionar a essas mulheres cada vez mais o acesso à informação. A informação cura e a informação salva. Que linda, que linda. Daniele, me fala uma coisa, a gente sabe, você já está dando relembrando aqui para nós todos que estamos te ouvindo, que estão escutando nossa conversa, a importância da prevenção, da informação, do autoconhecimento, né, da conscientização. Eu acho que porque eu acho que a informação conscientiza. Uma coisa, a informação de qualidade leva a essa mobilização de consciência. Da importância do exame, do autoexame. Agora, me diz uma coisa, existem sintomas que você identifica o câncer de mama, além dos nódulos ou dos caroços? Quais são os principais sintomas? É possível a gente identificar os mais comuns? É difícil, viu? Porque quando a gente fala de câncer, dependendo do estágio que ele está, o que a gente identifica é a imagem, né? Quando ele já atinge você sintomatologicamente, isso é, né? Com sintomas do corpo mesmo, aquilo já está provavelmente no estágio um pouco mais avançado. Então, assim, percebeu que está com dor na mama, uma dor diferente do que aquela... dói, Daniele? Eu já ouvi alguém dizer que não dói. Câncer dói na alma. Ele não dói. Ele não dói. Não, mas assim, o caroço dói. Não. A gente só sente, mas ele é dolorido. Não necessariamente. Entende que é difícil a gente. Existem mulheres que relatam aquele volumezinho um pouco doloroso. Isso pode falar positivo ou negativo. É muito relativo. Então, assim, o sintoma, evidente que, assim, perda de fome, perda de peso, mudança da sua rotina abrupta, isso, né? É importante. Isso tudo chama a gente para uma reflexão. Opa, de repente eu tô sentindo aqui que o meu corpo tá diferente, eu tô com a mama diferente, tá saindo um líquidozinho que não era comum de sair, né? Então, assim, é importante que a gente conheça o nosso corpo, e é o que você falou, é informação que leva à conscientização para que a gente identifique. Percebeu alguma coisa já nesse nível, aí precisa ir, mais do que tudo, no serviço de saúde. Mas falar de sintomas, sim, é muito difícil, porque o câncer, ele evidente que ele tem padrões, como eu te falei, né? A perda de peso, a mama ficar com formato diferente, né? Você sentir uma dor um pouco mais acentuada numa mama do que na outra, uma mama menor do que a outra, muito menor do que a outra. Então é importante que a gente observe esses sinais assim com um pouco de atenção, um pouco mais de atenção. Eu espero que esse mês relembre isso pra gente. Que ótimo. Você falou daí de um ponto também importante, que cada vez mais essa doença está atingindo mulheres mais jovens, pessoas mais jovens, de uma forma geral. Aí eu te pergunto, existe uma idade recomendável que as mulheres comecem a procurar, por exemplo, mastologista, ou só procura mastologista quando está sentindo quando foi identificado alguma coisa na mama? Porque a mulher, a partir de uma certa idade, a mãe leva ao ginecologista. Em relação à mastologia, você, com a tua experiência, tem uma idade recomendada para que as pessoas consultem esse profissional? Eu costumo dizer o seguinte, que as meninas hoje, a gente tem, na verdade, porque eu vou me englobar nisso aí, um estímulo hormonal muito grande. Cada vez mais novas, né? Essa bomba hormonal. A vida sexual hoje inicia mais cedo. Então, nas minhas orientações ginecológicas, né? Eu sempre oriento que iniciou a vida sexual, procura um especialista. Se não tem acesso a um mastologista, porque é mais difícil, tá? No serviço de saúde, esse profissional, ele é mais difícil. Sério? O ginecologista, é verdade. O ginecologista, ele dá conta desse primeiro exame, né? Ele encaminha se ele percebe, na verdade, que tem uma disfunção ali. E aí ele faz esse encaminhamento. Mas a mastologia não está na atenção primária, assim. Você não marca uma consulta com o mastologista, é isso? Olha, sinceramente, eu não vou me lembrar aqui se sim ou não, com certeza. Mas na minha prática, eu não me recordo de ter encaminhado, assim, com facilidade para um mastologista, né? Eu não me recordo disso com muita clareza. Mas, assim, digo o seguinte, iniciou a vida sexual,
nessa consulta ginecológica, essa mama vai ser apalpada, ela vai ser vista ali, ela não vai deixar de ser examinada, né? Visto que no momento em que você inicia com essa carga hormonal, você atinge tanto o útero como mama, faz parte do sistema reprodutor feminino, né? Então, para nós da área ginecológica e obstétrica, é muito difícil a gente falar de útero sem falar de mama, né? Não tem muito como. Então, a gente acaba se inserindo com muita propriedade aí nesse tema. Então, oriento sempre a essas mulheres, né? Que chegaram aos seus 15, 16 anos, iniciaram sua vida sexual, né? E estão nas suas rotinas ginecológicas, que peça para que seja solicitado. A mamografia não, tá? Ela tem uma idade onde ela se torna um exame mais obrigatório, que é a partir dos 40, né? A partir dos 40 anos, você deve fazer a mamografia regularmente, né? A título de realmente de prevenção mesmo. Mas com idade menor do que isso, somente com indicação, né? Eu ia te perguntar justamente isso. Quando a realização dos exames de diagnóstico é indicada? Porque por causa de mama, um dos principais exames é a mamografia, certo? A mamografia, que existe um tabu muito grande, porque é um exame que dói, ele é doloroso. Dói muito. Ele não é um exame, apesar das máquinas hoje estarem, né, um pouco mais digitais, mas dói muito para quem tem uma mama um pouco mais volumosa e para quem também não tem. E aí a gente traz as nossas experiências pessoais. Eu senti uma dor horrível quando eu fiz mamografia. Eu penso 3 vezes quando eu vou fazer. Olha só como é que isso influencia na nossa vida. Não vou fazer não, vou deixar para fazer depois. E esse depois, às vezes, ele é tarde. Então, a partir dos 40, já é um exame de rotina, né? Um exame que você deve fazer anualmente ali, com vistas a realmente tirar da sua frente qualquer possibilidade. E aí, o exame de início é a mamografia, e aí, posteriormente, se vendo alguma coisa, aí se pede um exame um pouco mais refinado de imagem, né? Que aí a gente tem a ressonância, uma série de outros exames. A ultrassom mamária, ela complementa a mamografia, complementa certo? A mamografia, sim, exato. Ela fala muito junto, né? Mas, por exemplo, no Outubro Rosa, a gente tem mamógrafos muito disponíveis, né? Então é importante que seria bom se a gente tivesse ultrassom disponível, né? Na rede, mas não é uma realidade. Então, assim, a mamografia, ela já, em que pese a gente ter o ultrassom, que também fala muito a favor, e é um exame essencialmente assim, básico, a gente costuma dizer que a mamografia para o câncer de mama, para essa prevenção, ele segura a onda, como a gente gosta de dizer para os jovens, sabe? Uhum. Ele dá ali uma margem legal para a gente de saber o que está acontecendo ou não. Boa. E, Daniela, existem hábitos que a gente possa desenvolver buscando diminuir os riscos de se desenvolver um câncer? Por exemplo, você falou de alimentação, hoje fala-se muito em qualidade de vida. Tem como a gente criar hábitos que visem a reduzir, por exemplo, os riscos? Hábitos saudáveis, né? Eu como uma boa enfermeira obstétrica, eu falo muito nisso, né? Então fala pra gente. Então, assim, é importante a gente atentar para a alimentação. A gente come muito produto industrializado, essas comidas prontas. Então, assim, a gente reduzir um pouco esse impacto alimentar que a gente tem, né? Essa ausência que muitos de nós temos, né? De comer uma fruta, de ter uma alimentação mais regrada, né? Livre de substâncias aí que são conhecidamente tóxicas, né, para o nosso organismo, exercício físico. Ai, meu Deus, fico falando com você, fico eu pensando também, na minha vida. Eu também, eu tô falando de mim, porque eu tô falando é casa de ferreiro e espeto de pau, né? Porque quando o professor fala, quando a gente sai do lugar, na verdade, do professor, a gente se ouve falar, como isso tem força, né? Porque eu tô falando aqui na mudança de hábito, na mudança da rotina de vida, de exercícios físicos, né? De chegar no período da noite, a gente já diminuir ali aquela bola, sabe? Uso de celular excessivo. Olha, a gente falando isso para essa geração e a minha geração também. Eu tô com 45 anos. Se você tira o meu celular hoje, você tira um órgão meu. Assim, a gente está muito conectado o tempo todo. Os estudos mostram que tudo em excesso dá câncer, né? Tudo em excesso dá câncer. Então, é a gente regular um pouco a vida, né?
falar mais, digitar menos, comer melhor, se exercitar mais. E comer melhor nem sempre é uma tarefa fácil para você se reeducar, dependendo da tua rotina, né? A gente, às vezes, tem um hábito bem difícil de mudar, Daniele. Com certeza. É verdade. Mas a gente segue na missão, né? A gente segue ali na missão de acreditar que nós somos o que comemos, né? Então, é inevitável que aí no mundo aí de fast food, a gente veja tanto câncer, né? Porque a gente passa, come um sanduíche, deixa eu comer aqui esse sanduíche aqui, né? É uma alimentação que não tem nada de natural, né? Então, se a gente for buscar as incidências das doenças lá da minha avó, existiam, mas eram menores, né? Eram infinitamente menores. Isso agora, o que a gente está fazendo de errado, né? Os estudos mostram, né? Agora, para mudar, é preciso disciplina e força de vontade. Eu li uma pesquisa, não tem muito tempo, um estudo, até alemão, mostrando no mundo inteiro, quer dizer, no mundo inteiro não tem índio no mundo inteiro, mas nos países que tem população indígena, o índice é quase zero de câncer entre os indígenas. O indígena agora morre de doença de DST, que a gente sabe que o contato com o homem branco levou. Sim. Mas o índice de câncer entre a população indígena é quase zero. Se você me permite, você falando isso, tem uma... Por favor. Eu falo para os meus alunos, sabia que Israel tem o menor câncer de útero do mundo? Os menores indicadores do mundo, sabe por quê? Não. Circuncisão. O homem faz a circuncisão no ato sexual, ele leva menos contaminação para esse útero e o índice é menor. Interessante, né? A gente entender o impacto da cultura na redução das doenças, né? Olha... Bastante interessante. Do câncer de mama eu não tenho um exemplo desse para falar, né? Eu li esse estudo, um estudo ali que foi publicado na revista Der Spiegel, da Alemanha. Der Spiegel é o espelho, uma revista bem legal. E justamente falava disso, me chamou muita atenção, porque aí você vai, eu acho que isso ultrapassa um pouco por tudo isso que você está falando. Estresse, alimentação, né? Assim, quando as pessoas, teoricamente, quem vive na floresta, os povos da floresta, se alimentam das coisas naturais. Sim. Então, talvez tenha não tem contato com esse mundo tóxico que a gente tem aqui. Com certeza. Então, olha que interessante a gente também entender que a cultura influencia na doença. Então, assim, uma das dicas é, ao invés de fazer uma viagem internacional, vai pra mata. Vai oxigenar um pouco, né? Vamos buscar aqui o nosso Brasil, tem muito lugar bonito pra gente ir. Como tem. Me fala uma coisa, Dani. Que outras orientações você daria para as mulheres em busca para ter boa saúde? Além de mudar os hábitos de vida. Acho que você já falou bastante coisa, mas tem assim... Eu queria ter uma rotina, um exemplo que você possa dar para a gente. Eu imagino o que você não vive no teu dia a dia. Tem algum... Não vou chamar de case, né? Mas assim, um fato que tenha te tocado bastante, que possa servir de exemplo para a gente? Olha, eu vou te falar que esse caso que eu falei há pouco, desse meu colega de trabalho, como esse caso me impactou, né? Porque, assim, a gente está falando de um casal que tem hábitos muito comuns, mas era uma pessoa, e o que me chamou a atenção nesse caso, nesse case, né? Era uma pessoa que tinha um trabalho excessivo. Trabalho. Para, Daniele, de falar de trabalho excessivo. Porque aí a gente fala da conhecida síndrome de burnout, que é aquela síndrome do esgotamento, na verdade. Quantos de nós, às vezes, não entendemos o sinal do nosso corpo? Então, se tem uma orientação que eu dou, diminua um pouco o ritmo. Muito obrigada, doutora Daniela. Né? Exatamente. Eu acho que a gente precisa falar isso para nós, para quem está entrevistando a gente, para quem está ouvindo a gente. Eu falo isso com os meus alunos o tempo inteiro. Qual é a relação que você tem com o seu trabalho? Qual é o peso que ele tem? Porque quantos de nós não levamos o trabalho para casa, para nossa cama, né? Quantos de nós não reagimos? Eu, por exemplo, se eu tenho algum problema de trabalho, eu tenho dor de barriga. Ou seja, o nosso corpo, ele reage. Cada um de nós aqui vai reagir de uma forma diferente. Então, eu sempre dou esse exemplo para os meus alunos. Tem gente que fica ansioso, come. Eu fico com algum problema, eu paro de comer e tenho dor de barriga. Então, se eu começo com uma dor de barriga excessiva, opa, tem alguma coisa errada. Então, eu sei que pode parecer, de repente, que doideira, mas não é. O mundo do trabalho hoje, ele é um mundo muito perverso, no sentido da palavra mesmo. Não, mas é. Então, assim, a gente precisa olhar para isso. Eu falo com os meus alunos, vocês precisam do dinheiro? Ok, precisamos todos nós.
mas a que preço? Ao preço de ir para um caixão, né? Então, é importante que a gente olhe um pouco para isso, né? Os estudos apontam que as rotinas onde você não tem respiro, não tem oxigênio, né? Estudos bem específicos mostram o quanto esse câncer, na verdade, tem uma grande probabilidade. Mulheres, por exemplo, é um exemplo que não fala do câncer de mama, mas fala de um câncer. Pessoas que guardam mágoas, que são rancorosas, que têm dificuldade de lidar com as suas emoções, tem uma ligação muito grande com o câncer. O câncer está muito ligado à esfera da emoção. Muita conversa, muita água, no mundo também com tanto líquido sendo ofertado pra gente. Água, muita água, sabe? Rotinas diferentes, menos trabalho, um pouco mais de vida. Eu sempre digo isso, um pouco mais de vida faz bem. E assim, Daniela, uma coisa importante também a gente pensar, não sei se eu estou falando besteira, queria que você me corrigisse, às vezes a gente atribui assim, nós mulheres temos diversos, não importa a profissão, a gente cuida de diversas coisas, né? A gente tem casa, tem filho, tem marido, tem companheiro, tem amigo, tem uma série de coisas que você acaba muitas vezes deixando você em último lugar. Agora, assim, da enfermeira, a jornalista, a médica, mas tem a dona de casa. Eu tenho certeza que deve ter muita gente nessa situação nos ouvindo agora, que está nesse bate-papo nosso aqui, quase que de mulher para mulher, né? Não é de mulher para mulher, porque graças a Deus a sociedade agora é de mulher para todos. Isso aí, com certeza. Não é? Mas que tem uma carga de trabalho grande, de responsabilidade em casa, né? E às vezes a gente é comum você ainda ouvir aquela palavra, não trabalha. Exato, mas eu falo muito isso em sala de aula. Como é que tá a rotina dessa pessoa? Não, eu super concordo, né? A gente tem um rótulo, né? Que é o tabu daquela pessoa que não trabalha, né? Não trabalha? Aquela pessoa que não trabalha tem mais trabalho tanto quanto a gente que trabalha. É uma pessoa que não tem os direitos garantidos por lei, né? Então, o que é eu trabalho? É preciso que a gente tenha um pouco mais de empatia. Acho que esse bate-papo fala disso também. De empatia com o outro, sabe? Com essa mulher que está nos ouvindo, que está em casa, que tem uma rotina, que tem 5 turnos, não são nem 3, 5, que a rotina de casa não acaba. Por que, na verdade, a ela não é validado, acho que a palavra é essa, o cansaço? Porque é só para mim que boto uma roupa e saio para trabalhar. É diferente? Então, é o que eu gosto de falar muito nos meus atendimentos, quando eu estou em sala de aula, no meu dia a dia. Um pouco mais de escuta qualificada, menos julgamento e mais empatia. Nossa, a gente não poderia terminar melhor do que com essa frase. Repete. Eu não vou lembrar, porque assim, sai um pouco mais de empatia, menos julgamentos. E tem mais alguma coisa que eu falei que eu não vou lembrar, porque veio do coração mesmo, né? Ai, que linda, ela fala do coração. Daniela, eu ficaria o dia inteiro com você aqui conversando. Igualmente. Mas já te convido para retornar. Com certeza você tem mais coisa legal para falar para gente, de outras experiências. Vamos em outro momento falar das doenças ginecológicas de uma forma geral. Mas muitíssimo obrigada. Eu queria agradecer muito. Eu que agradeço. A sua participação foi de muita uma contribuição maravilhosa. Eu fiquei aqui refletindo sobre a minha vida de verdade. Então eu gostaria que você deixasse a sua mensagem final para todas as mulheres, dos homens, todos os seres humanos que estão nos ouvindo nesse momento. Eu acho que, assim, esse bate-papo emociona, né? Porque a gente fala de vida, do que pulsa aqui dentro, né? Então eu acho que o que eu desejo, o que eu gostaria de dizer é que a gente tivesse essa escuta um pouco mais qualificada com o outro, com a outra, né? Que a gente tivesse menos preconceito, que a gente tivesse mais empatia, mais cuidado, né? No mundo tão digital, onde tudo é assim, do acesso da ponta do meu dedo. Um pouco mais de afeto, né? Eu acho que quando a gente fala de câncer, a gente fala de uma necessidade de vida muito grande. E o câncer remete sempre à palavra morte. Por quê, né? Porque a gente não tenta mudar um pouco isso e tenta entender o câncer também com possibilidade, sobretudo de ressignificação. Porque quando o câncer atinge uma família, ele atinge cada membro dessa família, sabe? Quando ele pega uma mulher, ele atinge cada membro dessa família. O câncer, ele tem essa vascularidade, sabe? Ele vai pegando cada um da família.
família e ensina muito. Então, que não precisemos, né, viver experiências dolorosas da saúde de pessoas que a gente tem afeto, para que a gente ressignifique atitudes, comportamentos com o outro e com a gente mesmo. Eu acho que essa é isso que eu gostaria de deixar para a gente pensar junto. Não são só vocês que estão nos ouvindo, só você que está me entrevistando, mas a gente aprende muito em toda a conversa. Eu acho que é isso, a gente está aberto a ouvir e a ressignificar. É isso, e eu agradeço muito. Obrigada a você, obrigada ao Bruno. Eu me sinto super acolhida, assim, eu fico com o coração muito feliz de estar fazendo um pouquinho da minha parte. E, assim, sempre à disposição. Nossa, poucos episódios me emocionaram tanto no podcast do CB em Foco, como no jornalismo de uma forma geral, porque eu percebo que você realmente fala com o coração. E é de coração também que eu te falo muitíssimo obrigada e volta pra gente muito em breve pra gente continuar. Com certeza. Um beijo a todos, um beijo grande a você. Tá bom? Obrigada. Este foi o CB em Foco, podcast exclusivo da Universidade de Castelo Branco, disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de direção e áudio de Bruno Silento. Eu sou Elza Calazans, agradeço muitíssimo a professora Daniela e a você que está nos ouvindo, e até o próximo episódio. Enquanto isso, fica com muita reflexão e cuidado.